Ele já foi considerado o hino mais amado dos Estados Unidos. Eu tenho certeza que aqui no Brasil é um dos hinos mais queridos que nós cantamos. Hoje eu vou contar para você a história do hino Grandioso És Tu. Eu me chamo Alexson Marcos, eu já peço que você se inscreva, deixe o seu like e fideliza nos comentários dizendo o que você está achando dessa série. O ano era 1859 e na Suécia nascia Carl Gustaf Boberg, filho de um carpinteiro que trabalhava num estaleiro de navio. Ele não nasceu num berço cristão, ele não nasceu numa família evangélica, protestante, no máximo católica. E o encontro dele com Jesus somente aconteceu 19 anos depois. Então, 19 anos após o seu nascimento, ele decidiu ir a uma igreja perto da sua casa, porque ali estaria ministrando a palavra um pregador que ele já havia ouvido uma vez antes e ficou muito encantado com o estilo de pregação dele, com a oratória, com o discurso muito bem articulado. Aí então ele foi para aquela igreja e encontrou aquele pregador pregando uma mensagem que falava exatamente sobre a sujeira que é o pecado, a degradação que é o pecado, em contraste com a superioridade da graça de Deus. Conta o próprio Gustaf que aquela mensagem foi muito impactante. Aquela mensagem mexeu com o coração e com a mente dele mesmo. Porém, ele não aceitou a Jesus naquele momento. Ele não aceitou a Jesus no final do culto. Pelo contrário, ele saiu do culto e foi embora para casa, normalmente. Mas no meio do caminho, aquela mensagem começou a ecoar no seu coração. Aquela mensagem começou a falar tão forte que ele mesmo conta, ele mesmo relata que no meio do caminho ele não teve mais condições de prosseguir. Ele simplesmente caiu de joelhos, chorando, soluçando e ali mesmo confessou seus pecados a Deus e cria piamente que Jesus Cristo era suficiente para o religar com Deus. Depois de sua conversão, ele ficou muito ligado com os trabalhos da sua igreja e começou a também se tornar um pregador da palavra. Não um pregador eloquente como aquele que pregara na noite em que ele foi assistir o culto, não um pregador com uma boa oratória. Ele era considerado um pregador leigo. Aí então, 41 anos depois, aos 41 anos de idade, Gustaf e ele com um grupo de amigos voltava de um culto. E você que já foi na Suécia, ou você que já viu imagens da Suécia, você sabe que a Suécia é um país espetacular. É um dos países mais arborizados do mundo, que tem uma paisagem natural linda, fantástica e esplêndida. Ao final daquele culto, Boberg e os seus amigos voltavam e ficaram encantados com aquela tarde de domingo, porque o sol estava tão brilhando, o céu estava tão lindo, o vento estava tão maravilhosamente balançando os galhos das árvores, que eles pararam e ficaram observando aquela paisagem maravilhosa. Aí de repente, diante daquele sol maravilhoso, aparece uma nuvem e daquela nuvem começam a sair trovões, começam a sair raios. Uma tempestade se forma de uma hora para outra e os relâmpagos começam a acontecer a todo momento. Aí então eles correm para um abrigo. Só que da mesma maneira como aquela tempestade surgiu rapidamente, ela também desapareceu rapidamente. Quando a tempestade passou, o sol voltou a brilhar novamente e a natureza permaneceu linda, maravilhosa, do jeito como estava antes. Gustaf foi para sua casa. Interessante que do quarto de Gustaf dava para ver a baía da cidade de Mosteras, ali na Suécia. E ele começou a ver aquela paisagem espetacular da janela do seu quarto. Ele via que depois da tempestade, a água do mar começava a espelhar, a reluzir o que tinha no céu de maneira tão perfeita. E ele via na água do mar, ou então o arco-íris sendo formado, o arco-íris formado. E aquilo começou a encantar ele. De dentro do seu quarto, ele começa a ouvir de longe o badalo de sinos de uma igreja próximo da sua casa também. Depois que aqueles sinos tocavam, uma canção fúnebre começava a ser entoada. Era o velório de uma pessoa. Aí então, diante de todo aquele cenário, ele começa a pensar no Salmo de número 8. Se você conhece o Salmo de número 8, ele fala exatamente da grandeza de Deus. Quando o salmista ele olha para o céu e diz que isso aqui é obra das tuas mãos. Quando olho para o céu, isso aqui é obra dos teus dedos. Foi aí então que naquela tarde de domingo, após voltar da igreja, contemplar a natureza com a sua exuberância vislumbrante e uma tempestade se formando e de repente saindo ao som de música fúnebre, meditando no Salmo de número 8, é que surgiu um dos maiores clássicos de todos os tempos, Grandioso És Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor.
grandioso és tu, grandioso és tu. Como você pode perceber, a letra dessa canção não é uma letra rebuscada, é uma letra simples que você pode entender e pode também se deleitar e colocar-se, pelo menos em pensamento, diante de uma paisagem e ver que como Deus é poderoso e soberano e que merece a nossa adoração. Uma curiosidade interessante é que Gustave, ele não criou a música. Inicialmente ele fez apenas uma poesia e só depois é que ele fez uma adaptação. Ele pegou a melodia de uma música secular, isso aqui é importante destacar, ele pegou a melodia de uma música secular que fazia sucesso naquela época e adaptou e juntou a melodia com a letra e saiu esse clássico. Assim que essa música foi escrita e que ela começou a ecoar pela Suécia, os missionários que por lá habitavam começaram a se encantar por essa música e a traduzir no seu próprio idioma e levar para os seus países. Foi assim que a primeira versão de Grandioso És Tu foi escrita em alemão e logo depois escrita em russo, e só depois que essa música chegou nos Estados Unidos. E quando ela chega nos Estados Unidos, o sucesso é muito maior ainda, que ultrapassa as gerações, que ultrapassou as barreiras denominacionais e passaria agora a ser cantado em todas as igrejas, ou praticamente todas as igrejas, independente do credo religioso de cada uma delas. Aqui no Brasil, a semelhança das versões em inglês, nós temos algumas versões. Por exemplo, a versão mais antiga data do início do século passado e ela foi traduzida, aliás, a versão foi feita pelo Dr. João Gomes da Rocha, aquele mesmo que fez a versão de Mais Perto Quero Estar, conforme nós já falamos no primeiro vídeo dessa série. No entanto, a versão mais conhecida foi a de Paulo de Tarso da Cunha, um batista que na época trabalhava na Juerp, uma importante editora que publicava livros e discos evangélicos também. Essa versão também foi para a harpa cristã, que recebe o número de 526, que é a letra mais conhecida aqui no Brasil. Em 1980, o cantor Zé de Paula também gravou uma versão com o título Quão Grande És Tu. Lá no disco não aparece a autoria da canção, mas é uma versão diferente dessa que nós cantamos na harpa cristã e fez muito sucesso também. E essa é a história do hino Grandioso És Tu. E eu fico muito feliz porque as pessoas têm escrito me dizendo que depois que elas começaram a entender a origem das músicas, como ela surgiu, a emoção de cantar é muito maior quando elas vão cantar e louvar o Senhor. Isso me deixa muito feliz. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, eu peço que você deixe o seu like. E se você tem alguma história com essa canção, escreva aí nos comentários. Muitas são as pessoas que estavam tristes e ouviram essa música e ficaram felizes. Muitas são as pessoas que estavam afastadas do Senhor e ouviram essa canção e se voltaram para Deus. Essa canção, ela é histórica, ela é atemporal, ela rompeu barreiras, ela rompeu o tempo e chegou em 2020 com tanto poder, com tanta influência na nossa música que a gente nunca vai deixar de cantar enquanto estivermos aqui. Escreve aí nos comentários o que você achou e eu espero você no próximo vídeo. Deus abençoe!